ok? Outra penalidade, já bem mais severa do que a advertência por escrito, é a suspensão do direito de dirigir. A suspensão, ela teve algumas mudanças nas suas pontuações, né? Antes era assim, ao atingir 20 pontos, a sua CNH era suspensa. Com a nova legislação que entrou em vigor agora no ano de 2021, nós temos as seguintes critérios, né? Aplicada sempre que atingirem um período de 12 meses a soma de 20 pontos, se tiver 2 ou mais infrações gravíssimas. Então observem bem, se você tiver 2 infrações gravíssimas ou mais, não é 30 nem 40 pontos, é 20 pontos. Continua sendo a mesma regra anterior, que era 20 pontos, porém se tiver 2 ou mais infrações gravíssimas. 30 pontos se tiver apenas uma infração gravíssima. Então eu tenho lá 30 pontos com uma infração gravíssima. Vai suspender também a CNH. E por fim, nós temos os 40 pontos agora para aquele condutor que não tiver nenhuma infração gravíssima no seu prontuário. Então, se você tiver apenas infrações leves, médias e graves e atingir os 40 pontos, aí sim você terá a suspensão do direito de dirigir. Isso aqui é bem importante a compreensão, porque muitos acreditam que é 40 pontos sempre. Não. Ele tem 3 classes. 20 pontos para 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 para uma infração gravíssima e 40 para quem não possuir nenhuma infração gravíssima. Outra penalidade que poderá ser aplicada é a cassação da permissão para dirigir, da PPD. Lembrando que esta é aquela CNH, então, como muitos chamam, né, a provisória, a permissão do primeiro ano, que não é uma carteira ainda nacional de habilitação, e sim uma permissão apenas para você dirigir. Neste caso, se você cometer qualquer infração de natureza gravíssima, grave ou 2 média, a sua permissão não será mais válida, ou seja, ela será cassada e não será emitida a sua CNH definitiva e você deverá reiniciar o seu processo, deverá fazer novamente todos os exames e todas as aulas do processo da primeira habilitação. Então, muito cuidado. Esta é uma pergunta que cai bastante na prova também. Quais são as infrações que não permitem, né, a emissão da CNH no caso do condutor ser permissionário, possuir a sua PPD? Infração gravíssima você não pode cometer, nem grave, nem 2 médias. Observe então que uma média o condutor pode cometer e vai ter ainda a sua definitiva emitida, e leve não fala nada, então quantas cometer não terá problemas, ok? Outra situação é a cassação, outra penalidade é a cassação da CNH, aqui já da definitiva, não da permissão. Na cassação também da CNH, da mesma forma como na permissão, deverá reiniciar o processo e fazer novamente todas as aulas e todos os exames necessários. Lembrando que na cassação da permissão, ele não tem esta questão dos 2 anos que deverá aguardar. Então, se você permissionário teve sua permissão cassada, não foi permitido emitir a sua definitiva, você então poderá imediatamente, após isto, reiniciar o seu processo de reabilitação de permissionário. Já no caso da cassação da CNH, da definitiva, você deverá aguardar 2 anos para então reiniciar o processo de reabilitação da sua CNH. Tome cuidado, questão comum também de provas. Qual é o período que se deverá aguardar para poder reiniciar o processo em caso de cassação? São 2 anos. Beleza? Observe que nós não estamos se referindo aqui à suspensão do direito de dirigir. Logo mais adiante nós vamos falar sobre os prazos e os tempos de suspensão. Aqui nós estamos se referindo à cassação. E a cassação não tem de 1 ano a 2 anos, de 6 meses a 12 meses. Ela sempre será 2 anos. Uma vez cassada, obrigatoriamente, todos vão ter que ficar 2 anos sem, para então poder fazer a sua reabilitação. Por fim, nós temos também o curso de reciclagem. Observem que interessante, o curso de reciclagem ele está previsto como uma penalidade, como uma punição. Tá? Então, o fato de você ter que
rever todo o conteúdo e ter que aí passar até por prova junto ao Detran, o curso de reciclagem, então, é previsto como uma penalidade. Da mesma forma como a multa, como a advertência por escrito, como a suspensão, cassação, são penalidades. O curso de reciclagem também é uma punição, é uma penalidade. E, lógico, um momento também para rever os conteúdos e se atualizar. Eu sempre comento que existem muitas mudanças na nossa legislação e eu acredito que todo condutor deveria passar por um curso de reciclagem. Não por suspensão da CNH, mas para rever os conteúdos, se atualizar na legislação de trânsito, né? E este curso de reciclagem, então, ele sempre será composto de 30 horas aulas teóricas, não tem aulas práticas neste caso, né? O curso de reciclagem ele poderá ser feito dentro do período onde você está com a sua CNH suspensa, que aí após concluído o seu prazo de suspensão e o curso realizado, você terá novamente a sua CNH em validade e dentro das exigências, né? Ela estaria legal, então, para você conduzir o seu veículo. Além das penalidades, que são as punições aplicadas quando você comete a infração de trânsito, temos também as medidas administrativas. Já comentei anteriormente, as medidas administrativas são são medidas aplicadas pelo agente de trânsito no local da infração. Então, lá onde você comete a infração, o agente de trânsito aplica as medidas administrativas, tá ok? Que não são punições, não são penalidades, são medidas administrativas. São formas, muitas vezes, para solucionar um problema naquele momento. Quais são elas? Retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da CNH ou da PPD, recolhimento do certificado de registro, o conhecido como recibo do veículo, né? Isso até é bem difícil de ser recolhido, pois não é um documento de porte obrigatório. Recolhimento do certificado de licenciamento anual, este sim, que é o documento de porte obrigatório do veículo. O agente de trânsito também poderá solicitar o transbordo do excesso de carga, realização de teste de alcoolemia, ou exames clínicos ou perícia. Ali o primeiro seria o teste do bafômetro, conhecido. Recolhimento de animais soltos na via, também é uma medida administrativa que poderá ser aplicada ou realizada pelo agente de trânsito. E realização de algum tipo de exame, tá? Vamos lá para o primeiro deles, que é a retenção do veículo. A retenção do veículo, ela sempre será aplicada quando tiver uma irregularidade que poderá ser sanada no local da infração. Vocês podem me perguntar, mas André, que irregularidade eu consigo sanar no local da infração? Simples. Você está dirigindo sem usar o cinto de segurança, por exemplo. Seu veículo vai ser retido até você, colocar o cinto de segurança e aí você será liberado novamente. Inclusive que a infração prevê isto, retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. É um exemplo de retenção do veículo. Um outro exemplo, você está dirigindo o seu veículo e está transportando crianças menores de 10 anos no banco da frente ou no banco de trás sem o uso do equipamento de segurança adequado. Então o veículo vai ser retido até você regularizar o problema. Um exemplo, criança no banco da frente, coloca ela para o banco de trás e está resolvido. O veículo foi retido até solucionar o problema. E desta maneira nós temos inúmeras outras infrações que prevêem esta retenção do veículo. Para facilitar a compreensão, lembre assim, ó. Caiu na prova lá a questão se tal infração prevê retenção ou não, tente identificar, dá para resolver o problema no local? Dá, então é retenção. Não dá, não podemos aplicar a retenção do veículo. Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Você está conduzindo seu veículo sem portar a sua CNH. Esqueceu ela novamente em casa. O veículo vai ser retido até você apresentar a CNH. Você tem que ligar para alguém, trazer o seu documento, você apresenta e o veículo é liberado.
ou uma outra pessoa habilitada assume a condução do veículo e vocês vão embora. Então é um exemplo de retenção do veículo novamente. O veículo é retido até sanar o problema. Inclusive, conduzir um veículo sem possuir a CNH, ele apenas vai ser retido até apresentar um condutor habilitado que possa conduzir, levar este veículo, ele será liberado. Lembrem-se que a retenção, ela ocorre sempre que o problema não for com o veículo. Inclusive, muita dúvida surge sobre o dirigir alcoolizado. O dirigir alcoolizado, o veículo é apenas retido. Por que ele é apenas retido? Porque não tem problemas com o veículo. O problema está apenas com o condutor que está alcoolizado. Eu até sempre brinco, quem está bebendo demais é o condutor e não o veículo. Então, quem deverá ser removido será o condutor. O veículo será apenas retido até apresentar um condutor sóbrio em condições de conduzir o veículo e o veículo será liberado.